Nesse encontro, eu quero falar com vocês a respeito do posicionamento do CEIA, do Centro de Estudos e Radiações do Umbanda, a respeito de uma guerra que está acontecendo, e eu faço esse encontro com muito pesar no meu coração, né? Porque essa guerra, como se não bastasse todas as perseguições que as religiões afro-brasileiras, de modo geral, sofrem nesse país, essa guerra que eu quero comentar um pouco aqui é a guerra que acontece dentro da nossa religião, da própria Umbanda. Existe um conceito que é importante vocês entenderem, que é o conceito de vertente umbandista, né? A religião de Umbanda, ela não é dogmática. Nós não temos uma Bíblia, nós não temos um Papa. Muito embora Zélio Fernandino de Moraes nos traga determinados fundamentos que é de senso comum que possamos segui-lo, mesmo esses fundamentos como a caridade, a presença de evangelização à luz do Cristo, o não sacrifício animal, entre outros, mesmo esses fundamentos do Zélio, eles também não são lá tão consensuais assim dentro da nossa religião. E eu acredito que até aí, né, não está tudo bem, mas está tudo bem, né? A gente não vai julgar ninguém. Mas muito nos entristece, nós aqui da nossa casa, em ver que as concepções de Umbanda, que é o que torna essas vertentes possíveis, então alguns exemplos para vocês, né? Nós temos a Umbanda Omolocô, trazida por Tancredo Pinto, que é uma Umbanda com caracteres mais africanistas, de modo geral. Não precisa dar tanto detalhe aqui. Nós temos a Umbanda esotérica, trazida pelo mestre Mate Silva, WW da Mate Silva, nos anos de 1950, que tem uma concepção de Umbanda em cima de elementos do ocultismo, de orientalismo e tudo mais. Nós temos a Umbanda do Caboclo Mirim, que surge a partir dos pensamentos daquele caboclo na década de 20, que é pelo médium Benjamin Figueiredo. Nós temos a Umbanda Sagrada, que é uma concepção de Umbanda trazida pela mediunidade de Rubens Saraceni, e todo um grupo se afiliou a esse processo desse entendimento. E várias outras conhecidas no país, nós temos aproximadamente 56 vertentes conhecidas. Umbandomblé, Umbandaime e por aí vai. Umbanda Crística e por aí vai. Entretanto, essas vertentes, obviamente, terão pontos de convergência e alguns pontos de divergência nas suas crenças. E o que dói é ver que esses pontos de divergência são usados para autopromoção, são usados nas redes sociais e em todos os meios para ataques aos nossos irmãos, são utilizados para contrapor o cara se promove em cima do ataque ao outro, né? Que essas vertentes, que são concepções religiosas, se tornam em uma estrutura comercial para chegar à massa e fazer com que a profissão, né, dirigente acabe sendo mais levada a sério do que a própria vida espiritual, entre outros fatores que muito nos entristece, nós da casa, né? Eu particularmente sou adepto da crença de que sempre há elementos
em que a gente pode pegar uma coisa do outro. Obviamente, quando você se afilia a uma concepção de ideias, a um sistema de crença na sua religião. E aí na Umbanda nós temos essa peculiaridade, né, que nós temos um distanciamento muito grande de crença de uma vertente para outra, né? E aí você tende a massacrar o outro, porque a concepção dele, por não ser igual à sua, dentro da sua concepção passa a ser errada, né? Eu acredito que nós, na nossa humanidade, nós possamos ter esse julgamento, né? Não é um julgamento, e que nós possamos tê-lo. Mas eu acredito piamente que isso não nos dá o direito de massacrar o irmão. De massacrar o irmão. De poder querer convencer as pessoas de que o outro está errado para que você converta aquele que está certo. Se vocês querem refutar os argumentos, a ideologia, a teogonia, a cosmogonia do seu irmão dentro da sua religião, aqui no CEIA, nós gostaríamos e desejamos muito de coração promover esse processo no método de paz. A partir do diálogo, né? Eu acredito que o debate religioso, ele seja assim, ó, é uma opinião, tá? Eu não quero falar em nome de toda a religião e tampouco ferir qualquer sistema de crença. Mas o debate religioso é eu expor o que eu acredito, o meu irmão expor o que ele acredita e dar ao público o ar da dúvida. E não a gente... Não é igual o debate político, que você tem um conjunto argumentativo que vai querendo se contrapor como se tivesse que haver um vencedor. O debate interreligioso, ele exige de quem o participa, na minha opinião, uma busca por similaridades. E quando houver um ponto de discrepância, quando houver um ponto de divergência, que isso fica à escolha do público, ao que segue, ao que faz mais sentido, ao que ressoa na sua alma. Porque partimos do ponto de que os dois caminhos são úteis para a vida. De que os dois caminhos possam ser bons. De que o ser humano livre pode escolher, né? E aí você escolhe, não, eu gostei mais desse, eu gostei menos desse. E nós, como umbandistas, dentro da mesma religião, ter isso cravado na nossa mente, para que o nosso irmão de fé possa escolher aquele caminho que seja propício para a sua jornada. Eu vou te dar um exemplo simples aqui. O Alex não consegue se desenvolver um trabalho, bem melhor dizendo, de incorporação, mediúnico, em um trabalho com muito atabaque. Com muito atabaque não, com atabaque alto. Aquilo vai entrando na minha cabeça, eu vou ficando mais confuso do que em estado de transe. Mas veja, sou eu. A corimba bem tocada é linda. A musicalidade na Umbanda é de extrema importância para o aspecto espiritual, para as frequências energéticas. É de suma importância. Isso não me dá o direito de poder dizer que no meu terreiro nós não utilizamos da corimba e que quem usa é errado. A minha concepção de orixá, a minha concepção de culto umbanda, ela é o culto às nossas ancestralidades, às raízes ancestrais. A nossa concepção de orixá bebe das águas africanas, que acreditam que os orixás são a representação divina em tudo que está ao nosso redor, expressas nas forças da natureza.
Mas na Umbanda, o culto, ele se institui a presença, a chamada dos orixás, dos ancestrais, perdão. Os caboclos, pretos velhos, herês, exus, pombogiras e todo o resto. Na nossa concepção, nós não realizamos o culto ao orixá, como é feito na África, por exemplo. Mas se na Umbanda do Zezinho baixa o orixá que cruza um com o outro, o orixá que isso, aquilo, outro, tudo bem. É o jeito que ele vive, é o jeito que ele faz o seu culto. Eu não vou me tornar inimigo dele por ele acreditar nisso, por ele fazer a Umbanda dele nesse formato. A minha não é certa. A minha verdade, ela é relativa e útil para a minha comunidade. O certo e o errado fica aos critérios dos senhores da vida nos julgar. Agora, dói a minha alma, dói o meu coração fazer parte de uma religião que surge da marginalidade. A religião de Umbanda surge na margem da vida, com o pobre, com o negro, com o índio, com o branco pobre também. Surge de um aspecto de completa incompreensão por parte de quem está ao nosso entorno. Né? A Umbanda surge num momento que espírita não entende, que católico não entende, que mesmo o culto de nação não entende a princípio, e que nós umbandistas assumimos uma força contracultural de poder elevar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente pratica, aquilo que a gente entende pela nossa prática religiosa, elevar, mas não é em guerra, elevar no argumento, elevar na vida, elevar na fundamentação e elevar no exemplo de nossa conduta para todos aqueles que fazem parte de nossa história, elevar o nome da nossa religião a partir de nós e de nosso processo. E essa é a guerra do umbandista, sair da margem. Nós saímos da margem do eu, tirar a religião da margem da sociedade e levar ela para todos, não é para a elite, para todos. É a Umbanda mudar o movimento político, social, tudo isso, mas é pelo umbandista, né? E a gente fica dando valor a essas divergências intra-religião. O umbandista quer brigar tanto contra a intolerância religiosa e fica brigando entre eles, cara. Eu tô falando isso na condição de dirigente espiritual porque eu vejo isso com muito pesar, que são pais de santo, dirigentes, ou malucos, sei lá, que falam para muitas pessoas. Eu aqui falo para 30, 20, né? Esses caras estão falando para 50 mil, 100 mil, 300 mil, 400 mil pessoas por dia. Então você tem os pais de santo mais youtubers aí, que usam de um canal que tem muita gente e que, ao invés de assumir essa responsabilidade de fazer um processo de evangelização, de elevação, de falar da sua Umbanda, de falar da sua casa, de falar daquilo que faz. Porque independente do que você faça, você vai ser criticado. Independente de como você faça, você vai ser criticado. E, com todo carinho, foda-se, meu irmão. Né? Tem fundamento a tua casa? Você defende os argumentos que fundamentam a teoria, a teologia, a cosmogonia, o código de conduta religioso da sua casa? Ele é promotor de vida em todos os sentidos? Pronto, fala dela, faça ela, viva ela. Então nós, umbandistas, aqui a nossa comunidade, seja lá para quantas pessoas esse vídeo chegar, né?
Eu quero pedir para vocês, eu quero informar e pedir para vocês, a conduta do umbandista, se ela não tem respeito pela própria religião, tampouco ela vai ter respeito pela religião alheia. Nós, da Umbanda, não somos, de longe, dono da verdade absoluta. A verdade absoluta é do Criador. A gente simplesmente se enfeixou em um conjunto de verdades que nutrem nossa alma. E exercemos, como o nosso irmão coloca aqui no comentário, exercemos, a partir do nosso livre-arbítrio, inclusive, a liberdade de permanecer e sair e trocar e voltar para esse conjunto de verdades ao nosso bel prazer. A Umbanda não é um tipo de religião que fala assim, quando você sair dela você vai morrer, ou você vai para o inferno, ou você não vai ter mais Jesus dentro do seu coração, ou você vai se lascar. A Umbanda, quando você sai da sua casa e troca de casa, por uma questão de vertente, por uma questão de... qualquer questão que faça você trocar de terreiro, né? A verdadeira Umbanda vai abençoar todos os caminhos que você segue. Não vai amaldiçoar. Isso é incoerente. Quem faz isso não é um umbandista. Então, nesse exercício desse livre-arbítrio, né, nós, umbandistas, devemos, por vir dessas margens, o melhor combate que nós temos é fazer do nosso movimento umbandista esse movimento contracultural. Esse ativismo pacífico, esse ativismo científico, artístico, religioso e filosófico, que eleva a nossa religião partindo do pressuposto do amor, da paz, do respeito e da liberdade. Quanto mais a gente reverberar isso, menos a força do ignorante vai bater na gente. Mas hoje, com a efervescência dessa guerra entre vertentes, e eu acho que a coisa mais feia por detrás disso do que eu estou vendo ultimamente, é que pelo menos parte dessa galera, eu não vou dar nome nenhum aqui, tá? Pelo menos parte dessa galera que está se digladiando nas redes sociais, nos YouTubes da vida, são vendedores de curso EAD. Né? E esses vendedores de curso EAD não estão defendendo a Umbanda, eles estão lidando com a concorrência. Cara, isso dói. Isso dói muito. Não estão fazendo um processo de fazer com que cada vez mais um umbandista de verdade, né? Ele é um grande questionador. O umbandista não pode ser ovelha, ele é um questionador. Por isso que a religião não tem dogma. Dogma é aquilo que não se altera, não se questiona. Então, quando essa religião não tem dogma, você pode questionar tudo, né? Então, a Umbanda é uma religião de verdadeiros questionadores, de tudo. E aí esses caras ficam, ao invés de questionar o irmão, para que o irmão possa explicar, já que ele quer falar do outro, né? Eu não acho que isso seria tão necessário. Não, é o ataque mesmo voraz em cima desse pessoal, tendo em vista a aquisição de inscritos, de clientes que compram seus cursos, de views, likes, né, que ganham relevância, notoriedade, atraem, né, a briga atrai, né, a briga atrai. Eu estou aqui falando para vocês de paz, amor, respeito, liberdade, isso não atrai muita gente. A nossa live mesmo começou com 18 pessoas aqui ao vivo, já está com 6, não atrai pessoas, né? Se eu estivesse aqui falando mal dos outros, certamente atraía. Então eu quero deixar esse recado para a comunidade umbandista
do meu coração. Ninguém precisa seguir. Eu não sou baluarte de Umbanda. Mas que a gente possa defender e nos fundamentar a vertente que a gente a partir da vertente das concepções que a gente segue, daquilo que a gente acredita, promover vida para a nossa comunidade, né? E permitir que as pessoas exerçam o seu livre-arbítrio sem esse combate intra-religioso, extra-religião também, pior ainda, né? Porque é com toda a sociedade, mas a gente não consegue elevar a nossa religião, nós não conseguimos justificar a presença e o crescimento da nossa religião natural pela bondade, pela paz, pelo fundamento, pela alegria, pela espiritualidade, quando nós, dentro da nossa própria religião, realizarmos todos esses ataques. E eu convido você, umbandista, né? Existe um dito popular que diz, né, quando eu falo de Pedro, quando Paulo fala de Pedro, sei mais sobre Paulo do que de Pedro, não é isso? Fiquem atentos, usem isso como filtro da sua escolha, das suas escolhas, do seu processo, né? Nós temos que falar e ser a Umbanda que a gente faz. E se você ainda não sabe qual fazer, não haja com pressa, não se afinize num primeiro momento por ninguém, né? A Umbanda não pode ter amor à primeira vista. Amor à primeira vista te coloca em maus lençóis. Você pode sim fazer do seu processo de aproximação gradual. Conheça quem dirija um trabalho, né? Eu ouvi de um mestre esses dias atrás, aí, de um pai de santo das antigas, que ele diz assim, se você vai operar com médico, você quer saber que aquele médico tem que saber o que faz. Se você senta no avião, você tem que saber, você quer confiar que o piloto saiba o que está fazendo. Então quando você entrega teu ori, tua vida espiritual, que orienta todas as áreas da sua vida, olha só que importância, nas mãos de um dirigente, que você também tenha garantias de que aquele dirigente saiba o que está fazendo, né? Infelizmente, o dirigente espiritual na Umbanda, e graças a Deus, né, não tem essas formalidades dogmáticas de formação e tudo mais, é tudo um outro conjunto que uma outra hora eu venho falar, mas é importante a gente saber que o nosso dirigente sabe o que está fazendo e que aquilo que ele professa esteja presente em suas ações, para que realmente você consiga realizar um processo de reflexão consciente do seu processo espiritual, do seu crescimento espiritual. Fica aqui meu pedido para todos vocês.